Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Hora Azulgrana, o programa que traz até si toda a atualidade do Torriense. Nesta edição teremos connosco Miguel Jorge, o novo coordenador do futebol de formação do Torriense, que vem dar a sua primeira grande entrevista desde que assumiu o cargo. Vai falar-nos sobre estes desafios na retoma da atividade após este período de confinamento e vai também contar-nos um pouco mais sobre quais os objetivos do futebol de formação do Torriense. Na primeira parte terei, como é habitual, o João Antunes para fazermos o rescaldo da jornada do futebol feminino do fim de semana anterior e para fazermos também a antevisão dessas partidas que prometem muita emoção entre o Torriense e o Braga para a Liga BPI e o Torriense e a União de Leiria já a contar para a fase de subida à Liga 2 em futebol sénior masculino. E na terceira parte, como habitualmente, o comboio do golo com muitas curiosidades históricas do Torriense. Fique comigo, faça-me companhia. Até já. João, bem-vindo à Hora Azulgrana. Obrigado, Marco. Vamos começar por falar de futebol feminino. A equipa feminina foi até Albergaria. Uma partida que começou bem, com o Torriense muito bem no relevado, faz um golo, mas infelizmente no final da partida ali, na segunda metade do segundo tempo, não conseguiu segurar a vantagem. É verdade, deixa escapar a vantagem, é verdade, Marco. Um jogo que, à semelhança daquilo que aconteceu com o Condeixa, e como dizias e bem, o Torriense acaba por deixar escapar pontos no momento final da partida, sendo que no jogo com o Condeixa ainda conseguiu retirar um ponto dessa partida, já no jogo frente ao Albergaria acabou por não somar qualquer ponto. Acho que é sem dúvida um grande infortúnio para a equipa do Torriense por aquilo que fez no relevado. Como disseste, o Torriense começou muito bem, a Valéria Paula exímia sempre a jogar de costas para a baliza, a conseguir conquistar uma grande penalidade, a Angelino da Costa que marca aqui o seu primeiro golo pelo emblema azul-grená. O Torriense em vantagem ainda poderia ter dilatado o resultado pela Jéssica Pastilha, que foi suplente utilizada nesta partida, entrando ainda na primeira parte, a ver a bola a passar rente ao poste do Clube Albergaria, seria o 2-0 nessa altura, acabou por não surgir. Quem estava em dia de sorte foi a Érica do Clube Albergaria, que aponta aqui 2 golos, o primeiro, uma bola picada por cima da guardiã Vitória Antunes, que também me pareceu ali tocada pela sorte. Parecia mais um cruzamento, não é? Parece que a intenção dela seria colocar a bola no coração da área, que acaba por fazer um belíssimo golo de cobertura. E o segundo, um erro da guardiã Vitória Antunes, e a Érica a estar no sítio certo, à hora certa, a conseguir fazer o 2-1 que daria a vitória à sua equipa. Queria só ressalvar que é importante dar-se espaço para jogadoras como a Vitória de continuarem a evoluir nesta equipa. A Vitória Antunes é uma guarda-redes com muita qualidade e já o demonstrou nesta temporada pelo Torriense. Esteve também muito tempo parada devido à lesão, ele que já falou desse episódio, inclusivamente numa Hora Azulgrana. E depois é importante, visto que o Torriense já conseguiu o seu principal objetivo, que seria o de se manter nesta Liga BPI para a próxima temporada, chegando à fase de apuramento de campeão, apostar nestas jogadoras que têm um belíssimo futuro, dar-lhes minutos frente a estes emblemas que são os melhores do futebol feminino nacional e apostar no seu crescimento. O Torriense que não deixei de ficar frustrado e, portanto, imagino que as jogadoras também o tenham ficado, porque a qualidade está lá, particularmente quando o Torriense joga na máxima força. Infelizmente, tem sempre ficado um pouco aquém para obter estes 3 pontos. Esperamos que o consiga no futuro, porque a qualidade está toda lá. Falaste no futuro e o futuro passa já pelo jogo do próximo domingo, uma partida que vai ter lugar na Ponte de Rola, às 4 da tarde, frente ao Sporting de Braga. Vai ter transmissão em direto nas redes sociais do Torriense, Facebook e YouTube, também no Facebook e no YouTube da ONFM e no Facebook da Torres Vedras Web. Terá também transmissão no Canal 11, domingo às 4 da tarde, Ponte Rola. João, uma partida, claro, difícil. Muito difícil. Quando o Torriense chegou a esta fase de apuramento de campeão, já sabíamos que iam ter jogos difíceis todas as jornadas, portanto já não é surpresa o Torriense estar aqui a jogar frente àquele que é o topo, a elite do futebol feminino nacional, exatamente. Mas é, sem dúvida, mais um jogo complicado. Um Braga que vem de 2 resultados negativos, 2 derrotas consecutivas. Uma equipa que me parece já perdeu o comboio do título. Um Braga que no início da época se falava que estaria aqui na luta com Benfica e Sporting pelo título de campeão nacional feminino e que neste momento me parece estar aqui um patamar abaixo do Famalicão, que está a surpreender tudo e todos, apesar de já lhe termos reconhecido a qualidade no plantel. Essas 2 derrotas do Braga podem trazer uma equipa mais ferida
para tentar regressar às vitórias, ou por outro lado podem trazer uma equipa um pouco mais motivada por ter, como tu disseste bem, Sim. se calhar perdido já o comboio do título? Eu sinceramente creio que esta equipa do Braga virá mais motivada, porque apesar de ter perdido esse comboio, é uma equipa que tem muita qualidade no seu plantel e estas jogadoras nunca irão para o jogo já de braços em baixo e dizendo que o nosso trabalho aqui está feito. Eu acho que este Braga vai continuar a acreditar em atingir a melhor classificação possível. Neste campeonato também, entre os jogos do top 4, é possível deixar pontos em praticamente qualquer terreno e, portanto, o Braga tem que acreditar e certamente que acreditará ainda que este quarto lugar não é o seu lugar verdadeiro e que poderá ainda ambicionar mais. Portanto, acho que o Torriense tem que ter cuidado na Ponte Rol, um regresso à zona de Torres Vedras, mas vai ter que ter cuidado porque este Braga chegará aqui com muita força, que também já reconhecemos neste que é o seu plantel. Certíssimo. Quanto ao futebol masculino, chegou finalmente o momento de todas as decisões, o tão aguardado fase de subida à segunda Liga. Na próxima terça-feira, dia 27, o Torriense vai receber no estádio Manuel Marques a União de Leiria, naquela que será a primeira jornada desta fase de subida à segunda Liga. O jogo terá lugar às 6 da tarde, com transmissão em direto também nas mesmas redes que há pouco mencionei: Facebook do Torriense, ONFM e Torres Vedras Web, YouTube do Torriense e da ONFM, e também no canal 11 em direto. Terça-feira, dia 27, às 6 da tarde. João, uma grande partida, não é? Grande partida, e não faltam plataformas para acompanhar esta partida. Toda a gente, certamente, pelo menos aqui da zona de Torres Vedras, quererá ver como é que este Torriense vai entrar nesta fase de apuramento à segunda Liga, depois de uma fase regular na Série F tão complicada até ao último jogo. Ainda não está feito o trabalho. Este Torriense ambiciona mais, mas também a União de Leiria, esta equipa que foi a primeira a qualificar-se para esta fase de apuramento à Liga SABSEG, à Liga 2 de Portugal. Portanto, é uma equipa do Leiria que se falou, poderia ter a série mais fácil, mas isso é tudo em termos teóricos, porque os jogos, já sabemos, são ganhos no relevado, no terreno de jogo, e sabendo que existem equipas talvez com menor qualidade, também sabemos dos problemas que essas equipas impõem. O Torriense teve vários exemplos disso, equipas que vêm com estratégias extremamente defensivas, que também têm terrenos de jogo que não são os melhores para se jogar um futebol de bola a circular pelo relevado, e portanto fácil são os jogadores que o tornam, aqueles 11 que lá estão dentro do terreno é que o fazem fácil. Tenho a certeza que esta equipa do Torriense não se irá deixar levar por essa história de que o Leiria não teve uma fase tão complicada como as outras, e portanto é uma equipa que tem muita experiência. Já vimos Elton a defender as cores do União de Leiria esta temporada, jogadores como o João Dias, como o Babanco, como o Diego Galo ou o Perdigão, que já passaram pela Primeira Liga bastante, até alguns recentemente. Uma equipa que tem também o Leandro Antunes, que chegou e que em 8 jogos faz 4 golos pelo União de Leiria, portanto, muita qualidade. Não vai haver jogos fáceis, este vai ser o primeiro para demonstrar em que patamar é que estão então estas duas equipas, sendo que também o Torriense não teve a preparação que desejaria, e isso também vai ser uma dificuldade acrescida. Costuma-se dizer que é nas dificuldades que emergem as grandes equipas, e vamos esperar sim, vamos esperar que isso aconteça. Com o Torriense. Muito claro bem. Que sim. João, muito obrigado por ter estado connosco. Desejo-te um ótimo fim de semana. E igualmente. Na próxima semana estaremos aqui a fazer uma análise de 2 vitórias do Torriense, que seria excelente. Seriam importantíssimas. Obrigado, João. Quanto a si, fique comigo. Na próxima parte terei aqui o Miguel Jorge, o novo coordenador do futebol de formação do Torriense, que vai falar um bocadinho sobre estes desafios que se colocam no regresso à atividade. E na terceira parte, o Rui Santos traz-nos o comboio do golo. Fique comigo, até já. Tenho comigo Miguel Jorge, de 41 anos, licenciado em Ciências do Desporto, com especialização em futebol pela Faculdade de Motricidade Humana e anunciado na semana passada como novo coordenador do futebol de formação do Torriense, quase 13 anos depois de ter chegado ao clube. Miguel, muito boa noite, bem-vindo ao Horácio Alverná. Boa noite, obrigado pelo convite. Ora, essa, foste anunciado na semana passada como novo coordenador do futebol de formação e eu gostava de perguntar como é que tudo isto aconteceu? Portanto, eu já, como foi referido anteriormente, eu já estou no clube há bastante tempo, já passei por todos os escalões de formação do clube. Neste momento eu fazia a subcoordenação do futebol infantil, em conjunto com o José Melícias, que era o coordenador geral, e com a saída do José Melícias, a direção propôs que eu, numa forma de haver continuidade em todo o projeto que estava a ser elaborado, e bem elaborado que estava a ser,
propuseram-me que eu continuasse com esse projeto, que assumisse a função de coordenador geral do futebol de formação, e foi com esse intuito que eu aceitei, numa forma de conseguirmos a pouco e pouco elevar este clube centenário àquilo que nós queremos, que é um patamar superior, um patamar nacional. Somos uma referência aqui na nossa região e mesmo a nível do distrito, a nível do futebol de formação somos uma referência. Somos referidos sempre pelos bons motivos a nível do distrito, mas queremos um bocadinho mais. Queremos subir, queremos continuar, queremos ser uma referência não só no distrito, mas também a nível nacional, e acho que com a continuidade daquilo de bom que tem vindo a ser feito, acho que conseguimos lá chegar. Falaste há pouco no José Melícias, tiveste a oportunidade de fazer a passagem dos dossiês com ele, têm conversado para que seja uma transição serena? Sim. Ele sempre mostrou disponibilidade nesse sentido, inclusive uma das primeiras pessoas com quem eu falei assim que a direção me propôs este novo cargo foi com o Zé. O Zé, inclusive, depois em conversas, ele referenciou que já tinha dado também o meu nome como forma de dar continuidade a este processo, que nós tínhamos vindo a trabalhar muito em conjunto, numa relação super saudável, e pronto, foi muito fácil haver esta transição, porque já trabalhávamos em conjunto e ele disponibilizou-se para ajudar neste processo de transição, que vai ser gradual, porque teremos que reorganizar toda a estrutura. Mantivemos as mesmas pessoas, mas tivemos que fazer não um coordenador, mas uma equipa de coordenação, porque nesta fase vai ser fundamental a ajuda de todos para nós conseguirmos dar início aqui a esta retoma, que está a ser bastante difícil. Falaste na retoma e era justamente essa a minha pergunta. Esta semana também foi marcante porque deu-se finalmente o regresso aos treinos dos escalões de formação, depois de um longo interregno devido à questão do confinamento. Como é que estão a decorrer os trabalhos? Neste momento estamos a iniciar os nossos treinos de uma forma consciente, portanto vamos iniciar os treinos, ou iniciamos os treinos nesta segunda-feira em modo de baixo risco, com testagens a todos os atletas, portanto para ser gradual a abertura das condicionantes relativamente aos treinos. Portanto, esperemos ter todos os atletas testados até sábado, para depois, aí sim, começarmos gradualmente, sempre de uma forma muito consciente, como eu referi anteriormente, a abrir as condicionantes dos treinos, porque neste momento os miúdos anseiam pela competição. Se não for a competição contra outras equipas, que seja a competição entre eles, porque é saudável e é fundamental no processo formativo deles que haja esta competição. Portanto, esperemos dentro em breve, portanto na próxima semana, avançar já com menos condicionantes, ir avaliando progressivamente a situação e ir abrindo todas essas condicionantes até chegarmos à parte em que eles já podem treinar o normal, como eles chamam. Exatamente. Desta semana de treino, vocês sentiram os jovens algo receosos ou já bastante conscientes dos cuidados que devem ter? Eu penso que houve consciência, até porque eu fiz questão de falar com todos os encarregados de educação antes de iniciarmos esta retoma. Portanto, eu avisei todos os encarregados de educação quais iam ser as medidas nestas primeiras semanas de treino. Tinha algum receio, como é que os jovens iam reagir, porque nós iríamos condicionar tudo logo desde o início de forma a treinarmos em baixo risco, portanto, sem contacto físico, devido distanciamento, com grupos pequenos, portanto, estava um bocado receoso com essa forma de reagir dos jovens, mas surpreendentemente eles reagiram todos bem, tivemos muito poucos atletas a faltar, e pronto, eles a pouco e pouco vão-se apercebendo também que é necessário estas condicionantes para nós depois não termos que dar passos atrás. Claro. E foram super colaborantes nesse sentido e vamos ver agora. Miguel, e de escalão para escalão notam diferenças de comportamento ou é muito homogéneo? Não, existem diferenças de comportamento. Portanto, os treinos online que nós fizemos, e foi um excelente trabalho por parte das nossas equipas técnicas, que
tentaram manter esta relação entre o atleta e o clube, e entre o atleta e o treinador, porque eles veem ali uma imagem que gostam de seguir. Portanto, os treinadores nesse aspecto fizeram um trabalho excelente. Continuámos com os treinos online, notámos principalmente nos escalões mais novos uma desmotivação por aqueles treinos online. Os miúdos necessitavam da parte do campo, da competição, do agarrar, do eles estarem a brincar e do convívio, porque esta pandemia causou danos incalculáveis. Nós nunca vamos conseguir perceber realmente que danos é que esta pandemia nos causou. Portanto, já há vários estudos para tentar perceber isso, mas a meu ver, acho que nunca vai ser possível quantificar os danos que estamos a causar nestes jovens. Portanto, essas idades mais novas, desmotivação. Aqueles, à medida que vamos aproximando do topo, eles já encaram isto mais de uma forma como profissional, mais sério, que querem mais aquilo, eles já têm mais noção o que é que querem. Portanto, nós no escalão de júnior já vemos, mesmo no treino em casa, aquela aplicação de tentar manter os índices físicos o mais perto do ideal possível, para depois, assim que houver a retoma, eles conseguirem aplicar no treino tudo aquilo que nós depois queremos aplicar. Portanto, à medida que vamos subindo de escalão, a motivação aumenta, ou pelo menos o empenho deles aumenta. A motivação não é fácil quantificar, mas o empenho aumenta. Falaste há pouco nos testes, vocês tiveram, calculo eu, todos os cuidados em seguir as normas das autoridades de saúde, não é? Portanto, neste regresso. Tendo em conta que se calhar muitos pais estão a ver-nos, eu gostaria que tu nos contasses um bocadinho mais a aprofundar esse tema, ou seja, os cuidados que estão a ser tidos para que os próprios encarregados de educação estejam tranquilos de que os seus filhos estão a treinar nas devidas condições e com toda a segurança. Pronto. No início, assim que saíram as primeiras indicações por parte da Direção-Geral de Saúde relativamente à abertura e à retoma das atividades, portanto, foi analisado com bastante detalhe, quer por mim, quer pela direção do Sport Clube União Torriense. Inclusive, iniciámos vários contactos com diversas entidades para tentar perceber ali um ou outro aspecto no qual nós tínhamos dúvidas. Portanto, depois de tudo isso esclarecido, desde contactos com a IPDJ, desde contactos com a Direção-Geral de Saúde, desde contactos com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Associação de Futebol de Lisboa, nós conseguimos perceber realmente como é que nós iríamos começar. E o principal objetivo da nossa retoma foi sempre fazê-lo de uma forma consciente e gradual. Portanto, muitas das vezes, se calhar, alguns atletas não percebiam o porquê, porque é que nós vamos fazer de forma gradual. Se eles estão a abrir, já porque é que nós já não treinamos normal? Tudo, não é? Sim, vamos com tudo. Mas não foi essa a ideia do Sport Clube União Torriense, até por isso mesmo, para ser gradual e para nós irmos abrindo progressivamente e não termos que voltar atrás novamente. Portanto, o nosso principal objetivo é sempre esse. Portanto, nós neste momento, apesar de haver já um grande número de atletas testados, nós continuamos a treinar em baixo risco, a manter exatamente as mesmas condicionantes que tínhamos antes desta retoma. Portanto, em setembro já eram as indicações que nós tínhamos para treinar com distanciamento, treinar sem contacto físico, portanto, manter todas essas normas que foram indicadas pela Direção-Geral de Saúde, que agora voltamos a iniciar também assim. Portanto, vamos avaliar no final desta semana, depois de termos todos os atletas testados, qual será o próximo passo. Possivelmente será abrir já um bocadinho essas condicionantes, abrir um bocadinho o contexto de treino, ou seja, já com algum contacto, digamos assim, em que podemos aumentar o número de atletas em cada grupo e depois iremos avaliar progressivamente. Portanto, todos os nossos atletas serão testados e, no entanto, só depois de todos serem testados é que vamos avançar para o próximo passo. Muito bem. A taxa de abandono foi grande? Sim. Não nesta fase, portanto, e surpreendeu-me também isso, porque eu estava muito receoso relativamente aos treinos de segunda-feira e fui a todos os campos, consegui andar a fazer piscinas para estar presente em todos e, surpreendentemente, as falhas foram muito poucas, daqueles que já eram nossos atletas. O abandono sentiu-se muito no início da época. Portanto, em setembro, estamos a falar principalmente nos escalões que são abertos, nos escalões de futebol infantil, em que nós
são abertos a todos os que queiram vir participar. Notámos quebras perto dos 30%. Portanto, o que é muito considerável. Nos outros escalões, como são escalões mais fechados, em que os plantéis já são definidos anteriormente, são contactados os atletas, portanto, é um plantel fechado, aí não notámos tanta quebra, apesar de haver quebras também, com plantéis que iniciámos com 25 atletas e haver ali a quebra de 1, 2, 3 atletas, porque abandonam devido à desmotivação, porque os treinos condicionados para estes jovens não é a mesma coisa do que não chega. Eles querem mais e os pequeninos mais ainda. Tivemos então nos escalões mais novos, nos escalões de petizes e traquinas, muitos encarregados de educação que tiveram receio em colocar os atletas, apesar de saberem que nós cumpríamos todas as condições de segurança que eram exigidas. Os encarregados de educação acharam por bem os atletas aguardarem e ver a evolução da pandemia, que não foi a melhor, não é? Como estamos a sentir neste momento. Claro que sim. Miguel, até a final desta temporada vai ser retomado algum tipo de competição? Já tem essas informações? Existe vontade por parte do clube, caso aconteça essa retoma a nível de competições, de nós iniciarmos também a vertente competitiva. Agora, teremos que analisar muito bem essa retoma da vertente competitiva, porque a nível da Associação de Futebol de Lisboa já lançaram algumas datas, mas não lançaram mais informações relativamente a isso. Aquilo que nós, Sport Clube União Torriense, queremos é analisar todas as vertentes, todas as situações que possam ocorrer e teremos que ver se existem realmente condições de segurança para nós iniciarmos também essa vertente competitiva. Portanto, à vontade, temos que ver como é que irá decorrer principalmente a evolução da pandemia, porque isso vai ditar a abertura ou não dessas competições e depois analisar a vertente competitiva, todas as questões de segurança e caso tudo esteja reunido, o Torriense tem vontade em dar essa competição aos atletas. Miguel, é sabido que muitos pais também ansiavam por este regresso à atividade porque também não se sentem confortáveis a ver que os seus filhos estão com poucos níveis de atividade física e, portanto, é natural que eles pensem assim. E, portanto, esta pergunta para mim parece-me importante porque é dirigida sobretudo a eles. Em que escalões é que é possível, nesta fase do ano, ingressar no Torriense? Ou seja, pais que queiram trazer os seus filhos para fazer testes, para ver se gostam, se querem ingressar no clube, em que escalões é que isso é possível e, sendo possível, o que é que eles devem fazer? Portanto, neste momento, ainda não estão abertos os tais treinos de competição que falam sempre. Aquilo que nós fazemos é, caso o atleta não esteja associado a nenhum clube, é fácil, é só enviar um e-mail para o clube ou um telefonema para o clube para avisar que gostava de experimentar e o treino será aberto a esse atleta. Portanto, ele poderá experimentar, consoante a apresentação de um teste negativo, um teste à Covid negativo, e aí poderá experimentar, tendo sempre que avisar primeiro para mantermos todas as questões de segurança sempre em primeiro lugar. Claro. Portanto, contactar o clube através de e-mail ou telefone. Sim. E apresentar um teste negativo, certo? Certo. Se for um atleta que já está associado a outro clube e porque nós queremos manter sempre uma conduta de boa relação com todos os clubes, também poderão fazê-lo, terão que avisar também, primeiramente através de e-mail ou através de telefone, indicar o nome do atleta, indicar o clube, de preferência depois irão ser encaminhados para mim e eu irei falar com o encarregado de educação. Nós iremos entrar primeiro em contacto com o outro clube, dizer que há vontade de um atleta em vir experimentar e depois, claro, avisar equipas técnicas e esses atletas podem vir experimentar. À medida que os escalões vão subindo, esta abertura torna-se mais fechada, digamos assim, que é nos escalões mais novos, como nós falamos, no futebol infantil, é aberto a todos. Todos os que queiram vir experimentar podem vir, estão à vontade, até ao escalão de sub-13 estão à vontade para vir experimentar. Daí para cima nós já consideramos os plantéis mais fechados, portanto já temos vários atletas referenciados. No entanto, caso alguém queira vir ter uma experiência connosco, o Torriense
abre as portas e dá essa experiência a todos os atletas que queiram experimentar. Depois, claro, no final da época, teremos que avaliar novamente e fechar novamente os plantéis. Mas qualquer jovem atleta que queira vir experimentar connosco uma unidade de treino, tem as portas abertas, terá que seguir todos estes procedimentos, de entrar primeiro em contacto com o clube, dizer idades, nomes, apresentar o tal teste negativo e nós cá estamos para o receber da melhor forma possível. E quanto à próxima temporada, é sabido que haviam aqueles treinos de captação antes do início de cada temporada, isso vai manter-se? Já tem mais ou menos perspectivado em que meses é que isso vai acontecer, se é que vai acontecer? Pronto, tal como eu estava a referir, à medida que vai aumentando a idade dos nossos atletas, os plantéis ficam mais fechados. E se estivermos a falar do escalão de júnior, juvenis, esses plantéis, nós queremos ter equipas bastante competitivas, equipas de referência, e aquilo que nós fazemos por norma é tentar dar continuidade, em primeiro lugar, aos nossos atletas. Portanto, são plantéis que temos entre 23 a 25 atletas, portanto, teremos sempre que dar prioridade aos nossos atletas, porque é esse o nosso objetivo, e depois, claro, colmatar uma ou outra necessidade com atletas vindos de fora. Portanto, o nosso departamento de scouting e de prospecção faz esse trabalho muito bem, portanto, identifica vários alvos que nós queiramos trazer aqui para o nosso clube. No entanto, também, mais uma vez, caso algum atleta queira prestar provas, no início de setembro nós vamos abrir ali a primeira semana, uma janela ali, talvez a última de agosto, a primeira de setembro, para dar oportunidade a quem queira vir prestar provas. Portanto, nos escalões mais novos não existe essa questão de provas. Eles querem vir experimentar. Claro que temos também os treinos abertos a todos que queiram vir ter esta experiência, porque é sempre produtiva essa experiência de estar em contacto com outros colegas. E depois, caso queiram, irão continuar nas nossas equipas. Portanto, em essas idades os escalões são abertos. Portanto, quanto mais atletas nós tivermos, mais equipas vamos formar, porque nós queremos sempre dar competitividade a todos e temos que dar competição a todos. Claro que sim. Miguel, como é que se definem os objetivos e, sobretudo, como é que se mede o sucesso do futebol de formação? Ou seja, é pelos resultados obtidos ou é pela qualidade dos futebolistas que se formam, vá lá, dentro aqui do clube? Como é que se mede o sucesso? Isso não é uma pergunta fácil. Eu sei. Não é uma pergunta fácil. Existem pessoas com diversas opiniões relativamente a essa questão. Se nós formos para o público em geral, aquilo que o público quer é os resultados. Portanto, títulos. Independentemente de seja aos benjamins ou seja aos júniores. Eles querem é chegar ao final do campeonato, olhar para a tabela e ver que a equipa de qual eles pertencem está em primeiro lugar. Não é esse o nosso objetivo da formação. Nós queremos formar atletas que possam chegar à equipa sénior. Atletas de referência, queremos dar uma imagem do que é o atleta formado no Sport Clube União Torriense e o principal objetivo é formarmos atletas individualmente. Portanto, claro que tendo equipas competitivas torna esse trabalho mais fácil, esse trabalho de formar as equipas e torna mais atrativas também essas equipas para chamar os atletas cá, mas o principal foco é formar o atleta torriense, focar muito no atleta torriense, tentar que esse atleta chegue ao topo, se for para outro clube, que seja melhor. Claro que nós também ficamos contentes, mas o nosso principal objetivo é mesmo esse, é formar atletas e é essa a nossa visão, formar atletas para chegarmos à nossa equipa sénior e que possam representar o Sport Clube União Torriense no escalão máximo, que é os nossos séniores. Claro, como é exemplo disso, o Joel Tomé, por exemplo. Queria-te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que neste ano concretamente conseguiram dar competição aos júniores porque não houve competição? E, portanto, esses que estão mais perto de chegar à equipa principal, como é que vocês conseguiram, de alguma forma, medir a sua prestação para depois poderem analisar se devem ou não entrar na equipa principal? E perguntava-te também se existe algum atleta, não te vou pedir nomes naturalmente, mas se existe algum atleta que vocês já saibam que está na calha para conseguir fazer essa transição para a equipa principal. Portanto, nós, relativamente ao escalão de júniores,
o nível competitivo ainda não foi fácil de medir porque nós não tivemos competição. Portanto, tivemos, antes desta interrupção, tivemos alguns jogos treino, portanto conseguimos avaliar, vale o que vale, portanto isso avaliar em jogos que não são oficiais, muitas das vezes não é fácil, mas conseguimos avaliar essa qualidade, conseguimos também avaliar em terreno, em processo de treino, através dos treinadores, porque os treinadores, melhor que ninguém, conhecem a qualidade que têm ali. Existem atletas referenciados no nosso escalão de júniores, inclusive alguns deles, antes desta interrupção, já participavam em algumas observações junto do plantel sénior, portanto são atletas já referenciados, são atletas que nós achamos que poderão chegar ao topo, mas, para ser sincero, essa pergunta não é fácil de responder se eles irão conseguir chegar lá ou não. Portanto, muitas das vezes existem muita qualidade e não é fácil porque é um salto muito grande. Portanto, estamos a falar de um plantel de júniores que não teve competição para um plantel de sénior bastante forte, que é o nosso este ano. Portanto, com objetivos já muito definidos, o fosso é muito grande. Portanto, não só para eles, para qualquer júnior que faça esta transição num clube como o Torriense. Miguel, então, tendo em conta esse fosso de que falas, existe alguma possibilidade do Torriense na próxima temporada formar ou uma equipa B ou uma equipa de sub-23? Pronto, isso é uma questão que terá que ser colocada à direção. Sei que há essa vontade, portanto, não sabemos se será fácil otimizar já na próxima época, até porque estamos a viver uma situação muito difícil, esta situação de pandemia, isso mesmo, é muito atípica, existem várias variantes que nós não conseguimos controlar, portanto não sabemos se será já na próxima época. Sabemos que a vontade da direção é tentar eliminar esse fosso, porque só assim é que nós conseguimos que os atletas chegam lá. Temos o exemplo dos próprios clubes grandes, portanto, a não ser que seja um atleta prodígio, como temos o caso agora há pouco tempo do João Félix, que automaticamente faz logo essa transição para um clube grande, todos os outros terão que ter aqui algum patamar intermédio. Daí todas as equipas ditas grandes têm as equipas B, os sub-23, que fazem um bocadinho aqui e os próprios empréstimos. Estamos a falar que, de forma geral, um atleta júnior para chegar ao plantel sénior dessas equipas de topo terão que fazer sempre perto de 50 jogos ali naqueles patamares intermédios, portanto estamos a falar de uma época e mais alguma coisa. Claro que existem sempre os prodígios e esperemos ter aqui também no nosso clube esses prodígios que fazem o salto relativamente a esse patamar, saltam logo para o patamar seguinte. Portanto, mas não é fácil, temos ali muita qualidade. A nossa equipa de júniores era uma equipa que nós estávamos a apostar muito forte este ano para tentar subir à primeira divisão nacional. Temos muita qualidade, mas não foi fácil avaliar essa qualidade, não é fácil também tomar decisões relativamente a essa transição, porque eles não tiveram competição. E temos jogadores, e toda a gente sabe disso, existem jogadores de treino e existem jogadores de competição. E só havendo esta simbiose é que ele consegue lá chegar. E nós não sabemos se existe ou não. Falaste aí na subida à primeira divisão nacional, e não só dos júniores, mas dos outros escalões abaixo. É o objetivo do Torriense ter uma equipa nos principais escalões, seja nos juvenis, seja nos iniciados, nos principais escalões do futebol nacional de formação. Sim, é esse o nosso principal objetivo, é subir um degrau de cada vez, de forma consciente, da mesma forma que nós fizemos a abertura também aqui do nosso treino presencial. É o nosso objetivo colocarmos a equipa de juvenis e a equipa de iniciados no topo, no escalão máximo, que será o Campeonato Nacional. Nós este ano também tínhamos duas gerações de atletas também muito fortes e que podiam disputar essa tal subida que nós tanto ansiamos. Portanto, no próximo ano vamos investir novamente nesse sentido, vamos tentar e queremos ter, se não conseguirmos subir, iremos estar ali de certeza
a lutar por esse objetivo, que é o objetivo do Torrense, é não só a nível daqui do concelho, mas também a nível do distrito e a nível nacional, termos as nossas equipas de topo. Neste momento, quer os juvenis, quer os iniciados, não estão no campeonato nacional, mas estão logo abaixo e na próxima época esperemos, no final da época, todos estarmos aqui a festejar com essas subidas das nossas equipas. Sim, sim. Em todos os aspectos. Miguel, no passado mês de março foi assinado um contrato de programa entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e o Torriense, que prevê a construção de 2 campos relevados sintéticos junto de Manuel Marques, o primeiro deles já no ano 2021. Consideras que este passo é decisivo para o tal salto também na formação do Torriense, uma vez que é sabido todo o esforço logístico que é feito para que estas equipas possam operar, mas todas elas neste momento, como se sabe, longe do Manuel Marques. Claro. Qual é a tua opinião sobre este contrato de programa e sobre o salto que pode vir aí em termos de qualidade? Eu penso que é fundamental. Eu penso que nós, ao conseguirmos ter uma instalação mãe, para além de conseguirmos aumentar toda a qualidade a nível de infraestruturas, conseguimos aumentar também as condições que os nossos atletas vão ter, porque estando ali perto do Manuel Marques, aumenta também essa qualidade. Para além disso, existe um aspecto fundamental, que é eles começarem a sentir o clube. Não quer dizer que eles não o sintam neste momento, mas muitas das vezes este distanciamento que existe relativamente ao estádio principal, ao Manuel Marques, faz com que alguns dos atletas não sintam esta mística que se deve sentir num clube como um clube centenário como o Torriense. Portanto, esta aproximação à casa-mãe vai facilitar em muito essa evolução também a nível de equipas e a nível de resultados. Portanto, vai fazer também com que nós consigamos também juntar mais as equipas. Portanto, haver mais relação entre os atletas juvenis e iniciados, por exemplo, ou entre juvenis e júniores, que neste momento não é fácil, porque nós, neste momento, estamos a trabalhar em 3 campos distintos. Portanto, estamos a trabalhar no Furadouro, em Matacães, falando só de futebol masculino, Furadouro, Matacães e Pedra. Portanto, temos os escalões muito afastados, não há esta junção, não há esta relação, que depois vai tornar tudo mais fácil. A tal mística que eu falava e também a transição para o escalão seguinte, porque eles já conhecem, os técnicos já conhecem os colegas. Portanto, penso que vai ser fundamental e então com as instalações que nós vamos ter, que estão projetadas para isso, então aí... Esperemos que o futuro chegue Sim. de facto com esse grande salto que há tanto tempo é sonhado aqui no Torriense, Claro. não é uma coisa sequer recente. Miguel, tu chegaste ao clube há quase 13 anos e já ocupaste, como disseste no início, praticamente todos os cargos no futebol de formação. Convidava-te só para relembrares aqui aos nossos espectadores qual é que foi o teu percurso no Torriense, ou seja, as várias etapas que tu percorreste até chegar finalmente ao topo da pirâmide do futebol de formação. Eu no Torriense cheguei para o escalão de infantis, portanto estamos a falar logo, eu tenho ainda uma lacuna que consegui colmatar agora com esta subcoordenação de futebol infantil, que foi treinar os mais pequeninos, portanto eu estava muito presente no campo e consegui treinar os petizes, os traquinas e os benjamins. Era uma lacuna que eu tinha no meu currículo enquanto treinador no Torriense, mas eu cheguei para os infantis, depois passei para o escalão de iniciados, depois houve ali um ano de interrupção, depois voltei novamente para o escalão de juvenis, tive também algum tempo no escalão de juvenis e depois foi-me proposto a subcoordenação de todo o futebol infantil. Portanto, depois tive 2 anos na subcoordenação do futebol infantil, 3 anos, penso eu, e agora cheguei à coordenação do futebol geral, porque é um desafio enorme, mas conto também com a colaboração da direção e de uma equipa que está a trabalhar em conjunto comigo, que torna este trabalho todo mais fácil. Tu, em termos profissionais, és também professor de Educação Física no Externato de Penafirme e eu gostava de aproveitar esta oportunidade para te perguntar que
Como é que correu este ano letivo, também ele tão atípico? Calculo que tenha sido bastante desafiante, não é? Desafiante e difícil, desafiante e difícil. Não foi novidade, porque nós no ano já tinha havido as aulas à distância, portanto, para os alunos penso que foi mais fácil, porque já estavam habituados, já sabiam como é que ia decorrer. Eu sou professor de Educação Física, o que torna ainda o trabalho mais difícil, não é? Claro. Que nós, aulas práticas, ter à distância, não era fácil. Mas cá está, com mais ou menos dificuldade, nós vamos conseguindo superar todas as dificuldades que vão surgindo, e penso que, de uma forma geral, foi positivo, por isso mesmo, por os miúdos já estarem habituados a este ensino à distância. A própria estrutura a nível governamental também se adaptou a este ensino à distância, as escolas já tinham indicações mais claras como é que poderiam fazer, portanto, o próprio Externato de Pena Firme fez também esse trabalho de casa e os professores tiveram formação nessa área. No início do ano, logo em setembro, apesar de ainda não estar previsto irmos para casa novamente, já estava tudo planeado, caso acontecesse e caso fosse necessário. Portanto, não é fácil, principalmente para os nossos alunos, é muito complicado mesmo. Falando agora de ti, como é que nasce esta tua paixão pelo futebol? É desde que te lembras? Penso que sim, eu lembro-me de ir com 4 anos e o meu pai já me levar ao futebol, portanto, quer aqui ao Torriense, quer mesmo aos clubes de Lisboa. Eu sou do Benfica, e lembro-me desde pequeno o meu pai levar-me para o Estádio da Luz, ir com ele, ir com os amigos, e portanto esta paixão do futebol praticamente nasceu comigo. Portanto, qualquer tempozinho que tinha, bola debaixo do braço, eu residia em Runa, portanto eu fiz, a minha escola primária foi em Runa, portanto qualquer tempozinho que eu tinha era bolinha debaixo do braço, e ia para o campo de Runa jogar futebol, portanto, e sempre estive ligado ao desporto. Inclusive houve anos em que conciliava o futebol com o handball, que depois, chegando ali ao escalão de iniciados, tive que tomar uma decisão e segui a carreira, digamos assim, a nível do handball, e que fiz todos os escalões até séniores, ligado sempre ao handball. No entanto, sempre que podia, os fins de semana também havia uma peladinha, uma futebolada, ou mesmo na faculdade, quando tive que decidir realmente qual era a especialização que eu queria tirar, claro que foi logo o futebol, porque era ali a minha paixão. Apesar de jogar handball e depois também ter tido a oportunidade de tirar também a especialização em handball na faculdade, porque me foi dada essa possibilidade, mas o foco foi sempre o futebol. E depois estagiei no Sporting, o que abriu ainda mais horizontes, consegui perceber realmente um bocadinho deste mundo do futebol, que nós não temos muita noção. Portanto, enquanto nós não estivermos no terreno, não percebemos ou não temos a noção da dimensão que é o futebol, quer a nível de encarregados de educação, de atletas, das expectativas que os atletas têm logo desde muito novos. Portanto, abriu ali os horizontes e depois foi sempre a caminhar. Estive na subcoordenação em Elvas. No Montagraço. No Montagraço estive a treinar séniores, portanto eu também tive já a oportunidade de treinar as idades mais elevadas, portanto vim para o Montagraço também treinar séniores, e depois quis fazer uma pausa porque achava que precisava de mais conhecimento, de adquirir mais conhecimento, e só conseguia isso tendo uma pausa a nível do processo de treino. Não consegui muito tempo, porque o bichinho e o Torriense convidou-me logo ali na época seguinte, e pronto, e voltei novamente para o terreno e estive sempre ligado ao futebol, e é uma paixão, eu não consigo passar um dia sem pelo menos passar pelos canais desportivos para ver o que é que se passa ali, portanto... Muito bem, Miguel, estamos quase a chegar ao fim, mas antes de terminar eu gostava de te perguntar se esta temporada, e já que estamos a falar de Torriense,
Se tiveste a oportunidade de acompanhar as nossas 3 equipas séniores, tanto a de futsal, como a de futebol feminino, como a de futebol masculino, e como é que classificava já agora estas temporadas? A futsal tem estado interrompida agora, mas também estava na cena do sucesso. Portanto, como é que classificas estas temporadas destas nossas equipas séniores do Torriense? Eu penso que são temporadas bastante produtivas, portanto nós estamos a falar de topo, que foi aquilo que nós tivemos neste momento. Portanto, foi pena esta interrupção do escalão de futsal, porque estávamos no bom caminho, mostrávamos que podíamos lá chegar e esta interrupção pode vir causar aqui algumas incógnitas que nós não sabemos, como é que as equipas vêm, como é que os nossos atletas vêm. É uma espécie de recomeço. Claro, é o começar do zero. Pronto. A nossa equipa feminina conseguiu o principal objetivo, que era a manutenção. Claro que agora numa fase mais difícil, numa fase em que as outras equipas já estão todas muito profissionalizadas, já são equipas que estão habituadas a estar, digamos assim, nestas andanças, tornou aqui o nosso trabalho mais difícil, mas no entanto nós não podemos tirar mérito às nossas atletas, que dão o máximo em todos os jogos e conseguimos o principal objetivo, que é, estamos ali no topo, estamos nas melhores equipas e para o ano cá estaremos novamente para dar o nosso máximo e para tentar melhorar todos os anos um bocadinho mais. Relativamente aos nossos séniores masculinos, é o nosso orgulho, não é? Esta época, e é isso que nós tentamos também transmitir aos nossos atletas de formação, é o bom trabalho que a nossa equipa sénior tem vindo a fazer. E quando eu falo bom trabalho, eu gosto de me sentar na bancada e não ver só os resultados, ver também tudo o resto que nós conseguimos ver. Portanto, mesmo a nível da forma de jogar, da alegria que os jogadores colocam dentro de campo, o domínio sobre todos os aspectos que acontece num jogo de futebol. Portanto, e isso aí já nos faz estar no topo. E depois os resultados é só consequência disso. E a nossa equipa sénior neste momento foi um exemplo em todos esses aspectos. Portanto, nós víamos um jogo, claro que podemos considerar se calhar um ou outro jogo em que, e não existe equipas, o próprio Barcelona, o próprio Liverpool, estamos a ver aquilo, não existe equipas perfeitas e não existe uma equipa que consiga estar em todos os jogos nos níveis máximos. Portanto, estamos a falar aqui, eu acompanhei sempre que podia os jogos do Torriense através do Facebook, do nosso clube, sempre que podia acompanhava e vi praticamente todos os jogos, à exceção daqueles que não nos deixaram transmitir os jogos. Portanto, eu via e notava-se que nós dominávamos esses aspectos e que estávamos por cima. Portanto, o resultado final ia ser consequência daquilo de bom que se estava a ser feito. Portanto, agora vamos ver. Agora temos um novo desafio. Esta fase final é muito difícil. Se nós fôssemos avaliar só, e eu conheço também um bocadinho as outras equipas, porque também tive a oportunidade de vez em quando acompanhar, porque é um campeonato que eu gosto também de acompanhar, é um campeonato que está mais perto da formação e eu gosto também de acompanhar este campeonato. E se nós fôssemos se calhar falar a nível de qualidade de jogo apresentado, eu dizia que o Torriense tem sérias possibilidades de passar a uma segunda divisão. Mas estamos a falar de um campeonato muito pequenino, um campeonato a 6 jogos e basta um ou outro aspecto que nós possamos não controlar, um ou outro jogo menos bom, poderá fazer com que nós não consigamos atingir os objetivos, mas acho que nós estamos preparados e tenho total confiança na nossa equipa sénior e havemos de conseguir e estar todos depois aqui a festejar. Esperemos que sim, seria um ótimo sinal. Miguel, 13 anos de Torriense, já são muitos anos. Esta é a melhor versão do Torriense que tu conheces? São versões diferentes. Não é fácil compararmos um Torriense há 30 anos atrás, quando eu era pequenino, que eu vinha ali para o estádio e ficava todo contente de ver algumas equipas grandes, inclusive a virem cá. Portanto, com o Torriense de agora, aquilo que eu noto é, a nível de dimensão, de imagem,
evoluímos muito, não há dúvida nenhuma e estamos no bom caminho. Agora não é fácil comparar, se me perguntarem, será que as equipas que estavam há 30 anos atrás eram melhores do que agora? Não é fácil, são épocas diferentes, o futebol todo evoluiu, portanto não é fácil haver esta comparação. Aquilo que eu sei é que neste momento estamos no bom caminho. Se compararmos a equipa de agora, a estrutura de agora, com a estrutura de há 10 anos atrás, aí sim, isso assim já por baixo, nós demos um salto gigantesco. Então nestes últimos anos é notório o salto que demos em todas as vertentes do clube, não só na vertente desportiva, mas em tudo o que envolve o clube, e só assim, talvez é que fez, só evoluindo tudo o que está à volta, é que fez com que a vertente desportiva também acompanhasse essa evolução. Claro que sim. Miguel, a última pergunta, que desejos formulas para este final de temporada e também para a próxima temporada? Quais são os teus votos? Os meus votos é que a situação pandémica evolua favoravelmente. Só isso que eu peço neste momento, já não peço mais nada. Pronto, já não peço mais nada, peço que a situação que nós estamos a viver melhore, porque é uma situação que me preocupa bastante, principalmente com os nossos atletas, não só a nível físico, mas a nível mental. Nós muitas das vezes temos ali aquela crença e não sabemos o que é que se está a passar lá em casa. Não é? E sabemos que existem famílias em que os pais ficaram desempregados e isso choca muito e isso faz e vai influenciar muito os nossos atletas, e o principal desejo é mesmo esse, é que tudo melhore, que a situação pandémica melhore, que nós em junho, agosto, consigamos atingir a tal imunidade de grupo que eles tanto falam, e que depois o início da próxima época decorra como há 3 anos atrás. É só isso que eu quero. Dentro da normalidade, é só isso que eu quero, com mais ou menos trabalho, com mais ou menos sacrifício, com mais ou menos ajuda daqui e dali. Se nós tivermos todas as condições relativamente a aspectos relacionados com esta situação que nós estamos a viver, que estejam estabilizados, depois nós havemos de conseguir lá chegar. Agora, estes aspectos que nós não controlamos é que me causa mais preocupação e me deixa mais tempo sem dormir. Muito bem, Miguel. Muito obrigado pela tua presença. Foi um gosto. Obrigado eu. Desejar-te as maiores felicidades neste teu papel. Que tudo corra pelo melhor, que será o melhor também para todos nós. Muito obrigado. Uma boa noite. Quanto a si, fico para a terceira parte, porque a seguir vem já aí o comboio do gol com o Rui Santos. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Hora Azul Grená. Já tenho comigo o Rui Santos, que nos vai trazer o seu comboio do gol, e hoje vai-nos trazer a edição física do livro O Comboio do Gol, que deu, no fundo, nome a esta rúbrica. Boa noite, Rui. Muito bem-vindo. Olá, Marco. Pedia-te então que nos mostrasses o livro O Comboio do Gol, finalmente na sua edição papel. Aí está ele. Já aqui está prontinho, ficou pronto esta semana. Excelente. Rui, vamos relembrar aos nossos espectadores, quem quiser adquirir este livro, o que é que deve fazer e qual o preço? Então é enviar um e-mail para ocomboiodogol@gmail.com. Cada livro custa 9€. E depois, por e-mail, combinamos tudo. O envio e tudo o que haja para tratar diretamente com as pessoas. Muito bem. Portanto, não perca esta oportunidade de saber um pouco mais sobre tantas curiosidades do Torriense. Adquirindo este livro vai valer seguramente a pena. Rui, e hoje o que é que nos traz o teu comboio do golo? Olha, hoje decidi debruçar-me aqui um bocadinho sobre treinadores. Falar sobre treinadores do nosso clube. Não dá para falar de todos, naturalmente, até porque ao longo de 100 anos de história são muitos. Mas se me autorizares, eu fixar-me aqui em quatro treinadores importantes na história do nosso clube. Vamos a isso. Ok, então, 4 treinadores. Vou começar pelo José Pedro Lopes. O José Pedro Lopes foi um dos fundadores do Torriense e é o primeiro treinador da era dos jogos oficiais do Torriense, digamos assim. Portanto, em 1937, quando o Torriense inicia os jogos oficiais, após se filiar na Associação de Futebol de Leiria, José Pedro Lopes é o primeiro homem do leme, digamos assim, que na verdade o Torriense não tinha um treinador, tinha um conselho técnico, era assim que era chamado, mas o José Pedro Lopes era a figura principal, aquela que dava a cara, aquela que dava as entrevistas aos jornais, e eu estou em crer que era o homem do terreno.
Portanto, uma vez que vim falar de treinadores, não quis deixar de fazer aqui a referência ao primeiro dos jogos oficiais, José Pedro Lopes. Depois vamos aqui até ao professor Josualdo Ferreira, um homem muito conhecido do futebol português, com 4 épocas ao comando do Torriense, 82-83, 83-84, 86-87 e 89-90, portanto 4 épocas quase completas. A última não é bem completa, que ele chegou já no decorrer da época, mas ainda assim é o treinador com mais jogos oficiais ao comando do Torriense. São 136 jogos oficiais, uma taça de honra da Associação de Futebol de Lisboa da 2ª Divisão conquistada em 83-84, uma ida aos quartos de final da taça em 83-84, onde fomos derrotados pelo Futebol Clube do Porto, uma ida aos oitavos de final em 86-87, acabámos derrotados pelo Benfica, e acima de tudo tem a qualificação para a 2ª Divisão de Honra em 1989-90, será provavelmente o mais importante aqui da passagem do professor Josualdo pelo nosso clube. Depois vamos recuar aqui um bocadinho no tempo e vamos falar daquele que é o mais bem sucedido treinador da nossa história, o argentino Óscar Telecheia, contratado em 1954 com a missão de levar o Torriense à 1ª Divisão. E ele fez mais, não só nos levou à 1ª Divisão, como ainda conseguiu garantir o título de campeão nacional da 2ª Divisão. Fez mais uma época, a primeira época na 1ª Divisão, onde chega ao 7º lugar, portanto o Torriense termina em 7º lugar na 1ª Divisão, e à final da Taça de Portugal. E, portanto, com o título de campeão nacional e a final da Taça de Portugal, é o treinador mais bem sucedido da nossa história, este argentino. E, por último, Filipe Moreira, o nosso atual treinador. Está a cumprir a 3ª época ao comando do Torriense, já tinha passado por cá em 2014, 2015 e em 2015-2016, sem grande sucesso, é verdade, numa altura em que o Torriense também não estava num bom momento. E Filipe Moreira regressou agora em 2020-2021, leva até à data de hoje 87 jogos ao comando do Torriense, o que faz dele o 8º treinador neste momento com mais jogos à frente do Torriense. E como eu estou a contar que ele esta época faça mais 7, é capaz de subir aqui 2 lugarzinhos no ranking até ao final da temporada. E pronto, falaremos de outros treinadores noutra ocasião, mas hoje foram os 4 que eu escolhi para a edição de hoje. E parece-me excelente esse teu mote, Rui. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. É sempre um prazer ficar a conhecer um bocadinho mais sobre a história do nosso clube. Conto contigo na próxima semana. Obrigado, Marco. Um grande abraço, Rui. Quanto a si, faço-lhe o convite para que no domingo acompanhe o Torriense na partida da Liga BPI frente ao Sporting de Braga, através das nossas redes sociais que já mencionei há pouco. Portanto, vai ser a partir das 4 da tarde, não se esqueça, Canal 11, Facebook, YouTube. E na terça-feira, dia 27, às 6 da tarde, essa grande partida frente à União de Leiria, que vai começar a disputar-se a subida à 2ª Liga. Sem dúvida, muitos focos de interesse para quem acompanha este nosso clube. Ora, Azulgrana despede-se, regressa na próxima semana, na sexta-feira. Espero tê-lo comigo. Até lá, tenha uma ótima semana. Junto à terra, um fruto para apanhar, a voz que canta ao vento, o coração a cultivar, o prado verdejante, ovelhas brancas a pastar, as galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Ao seu lado para a vida.